Olá a todos, nós somos o Grupo 4 e estaremos contando a trajetória do Banco Banespa. O Banco Banespa surgiu com a necessidade de financiamento da cultura cafeeira paulista no início do século XX. Inicialmente, foi batizado de Banco de Crédito Hipotecário e Agrícola do Estado de São Paulo, sendo fundado em 14 de junho de 1909, com o objetivo de alavancar a economia do café no início do século passado, tendo a abertura de sua primeira agência no final do mesmo ano na cidade de Santos. No ano de 1926, após uma Assembleia Geral de Acionistas, o banco passou a ser chamado de Banco do Estado de São Paulo, Sociedade Anônima, ou Banespa, como conhecemos. Outro marco é a inauguração do edifício Altino Arantes, atual Farol Santander, sendo dos pontos turísticos da capital paulista. No ano de 1969, temos a abertura da primeira agência internacional do Banespa, situada no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Logo em seguida, no início da década de 70, temos o crescimento de estratégias de marketing do banco para desenvolvimento de sua imagem, através de jornais e propagandas televisivas, como veremos a seguir. Na década de 70, o banco ele teve expansões, né? Foram compradas novas instituições. Uma dessas foi o Banco do Desenvolvimento. O Banespa acabou comprando ele e aí ele acabou assumindo um cargo maior nessa parte de fornecimento de crédito de desenvolvimento. Na década de 90, teve uma expansão internacional, foi aberta uma sede em Luxemburgo. E em 1994 houve a intervenção do Bacen, o Banco Central, dentro do banco, pois começaram a surgir problemas financeiros. Esse início do fim foi um dos problemas de liquidez que foi detectado no banco, através do Bacen, né? Através do estudo do caixa do banco. E através desse problema foram apontadas várias causas, né, ao longo da história. E pelo estudo do grupo, a gente detectou que a maioria dos autores concorda que o maior problema da liquidez do banco foi causada por causa das intervenções políticas. Como o Estado era sócio majoritário, eles podiam interferir no banco e assim acabar usando o caixa do banco para financiar projetos que eram viáveis politicamente, mas não tanto economicamente. Ou seja, o banco ele acabava não tendo investimentos sólidos, ele acabava não tendo investimentos que acabassem se pagando ao longo prazo. E isso acabou gerando um déficit de caixa, como a gente detalhou. Então, a maioria dos estudos que apontam é que o Estado foi responsável pela própria falência do banco. E acabou que depois da intervenção, o Banco do Estado foi vendido para a Federação durante um longo processo, né? E a União do Estado brasileiro acabou leiloando ele para o Santander em 20 de 11 de 2000. Falando um pouco sobre o modelo de negócio, especificamente sobre o Canvas, a gente tem que levar em consideração o contexto temporal e tecnológico do banco e o tempo em que ele existiu enquanto banco público, a adaptação tecnológica que foi necessária. Então esse Canvas agrega tudo isso. Então ali nas parcerias chaves nós temos o governo do estado de São Paulo, que tinha
poder influente sobre a administração do banco, os varejistas que são os clientes, a tecnologia bancária, que inclui não só a tecnologia de uso ao cliente, mas também a tecnologia dos funcionários, os sistemas internos, né, as seguradoras. Em atividades, eu destaquei as atividades principais de um banco, os recursos, no caso, os recursos destacados foram as agências internacionais e o fato de ser o segundo maior banco do país em número de clientes. A proposta de valor é bastante parecida com o que era divulgado pelo banco, os comerciais da época, que eram bastante focados na família, destacava a eficiência do banco, que era um banco público, questão de financiamento para pequenos agricultores, que era a proposta inicial do banco, e a segurança de um banco público. Os canais destacados eram os meios de comunicação da época, o relacionamento pela proposta inicial tem bastante a ver com família, agricultura, os serviços do banco e essa entrega na divulgação era feita destacando as vantagens de usar o banco com bastante carisma. Parte de custos, destacamos os funcionários, tecnologia bancária de novo, caixa eletrônico, as expansões bancárias que vêm também atreladas com as tecnologias, uma vez que o banco viveu a aplicação direta de computadores, o começo da internet, sistemas internos que precisavam se adaptar com essa mudança tecnológica, publicidade e marketing que também precisavam se adaptar com as mudanças tecnológicas da época. Fonte de receita, a intermediação financeira, taxas de juros e captação de depósitos. Nós podemos então fazer a atividade de se pôr no lugar de um executivo do banco que aplica a análise SWOT para determinar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do banco enquanto negócio. Nesse caso, agências internacionais parecem uma oportunidade bastante interessante, mas quando chega no governo de São Paulo, isso poderia ser considerado uma força, porque com o governo de São Paulo haviam agências numerosas, além do ponto das agências serem bastante estratégicos. Mas na verdade essa foi justamente a weakness, a fraqueza que causou a privatização do banco. O período de queda do Banespa, dívidas e rombos nos cofres públicos. Na década de 70, amparadas pelo governo, as estatais paulistas começaram a tomar empréstimos externos para viabilizar projetos de investimento em infraestrutura, como transportes e eletrificação. Os financiamentos tinham prazos que variavam entre 5 e 10 anos, com taxas de juros entre 6% e 19% ao ano, e o Banespa era o responsável por captar os fundos no mercado internacional para repassar a essas empresas interessadas. É nesse ponto que começam as dívidas entre as empresas e o banco. Os empréstimos foram rapidamente renovados ao longo dos anos, devido à abundância de capital no mercado internacional. Além disso, a forma como a legislação brasileira lidava com essas dívidas permitiu que houvessem múltiplos contratos e um crescimento acelerado das dívidas das estatais junto ao Banespa. Para piorar a situação, ao mesmo tempo em que as dívidas se multiplicavam, o Banespa passa a enfrentar problemas de liquidez. Os bancos dependem de dois tipos de liquidez, a liquidez dos ativos e a liquidez dos passivos. A dos ativos se refere ao fato de que ativos tais como os títulos públicos de curto prazo podem ser liquidados para atender às necessidades do cliente. Já a liquidez de passivos significa a capacidade do banco em captar fundos para atender às necessidades de seus clientes. O Banespa era forçado a trocar ativos líquidos por ilíquidos, representados por créditos ao setor público. Como resultado disso, o banco tornava-se mais frágil frente aos riscos impostos pela conjuntura de forte recessão e alta inflação. Na década de 80, com a crise da dívida externa brasileira, os bancos estrangeiros então deixaram de renovar as linhas de crédito devido à baixa confiança na capacidade do país de arcar com seus compromissos. Com isso, os bancos públicos que vinham fazendo a captação dos recursos no mercado internacional se veem com uma enorme dívida em empréstimos de longo prazo que agora devem ser internalizados já que não podem ser liquidados.
Teoricamente, o Banespa poderia recorrer à captação interna ou externa para a rolagem das dívidas do governo de São Paulo. Porém, durante o início da década de 90, a captação estava limitada ao mercado interno devido à crise. Os recursos externos que entravam no país eram escassos e, quando disponíveis, estavam contaminados pelas altas taxas de juros internas. Assim, com essa única opção para a captação, o Banespa falha em angariar recursos no mercado interno interbancário e o banco recorre ao redesconto do Banco Central. Após a implementação do Plano Real, onde a expansão de recursos monetários disponível ia completamente contra as diretrizes macroeconômicas do governo, o Banco Central decide por intervir no Banespa. Depois que o Banespa passa por um período em RAET, o regime de administração especial temporária, sem a definitiva resolução dos problemas orçamentários do banco, vem a decisão da venda. A venda foi realizada através de leilão na Bolsa de Valores de Rio de Janeiro, com 4 principais competidores, sendo eles o Santander, Itaú, Unibanco e Bradesco. Assim, a indagação muito relevante à época de quanto valia o Banespa se resume então a quanto valia para o Bradesco, na época principal banco privado, disparar na liderança do ranking a ponto de ameaçar a posição da Caixa Econômica Federal, quanto valia para o Itaú subjugar o Bradesco e tornar-se o maior banco privado do país, quanto valia para o Unibanco transpor o Itaú, ou quanto valia para o Santander ocupar o lugar do Unibanco e ser o terceiro banco no ranking. Agora vamos falar sobre o período pós-Banespa. Como contexto, a gente tem 3 tópicos principais, começando pelo método Porter, que foi abordado em sala de aula, tendo 5 forças principais. O Banespa se destacava no poder de negociação com clientes, porque ele se tratava de um banco histórico em São Paulo, então ele abria linhas de crédito para clientes que eram rejeitados pelos bancos privados até então. Já a relação com fornecedores não era tão boa assim, fazendo com que durante o aumento da dívida externa nos anos 80, a queda do banco fosse incitada. Então, pensando num cenário onde um banco não teria falido, a relação com os fornecedores seria uma grande diferença. Outra ferramenta bem bacana que a gente pode aplicar aqui é a PEST. Em tradução livre, é política, economia, social e tecnologia. As relações políticas do banco deixaram a desejar e o quadro político do Brasil na época já não era tão favorável assim. Então, era com uma alta recessão, desemprego, inflação, foram marcas do governo na época. Agora, falando sobre a estratégia do Grupo Santander após a compra, o foco foi total nas vendas, garantindo um resultado de mais de 100 mil novas apólices de seguro no ano de 2001. Outro eixo super importante foi a expansão do mercado latino-americano, tendo a liderança do México com lucro líquido de 28%. Contudo, era importante haver uma modernização, não somente da estrutura física, mas principalmente de processos internos para resultados ainda melhores. Como desfecho, a gente teve o crescimento da posição do Santander no ranking nacional de bancos como terceiro colocado, mas que teve um alto custo para os trabalhadores brasileiros que ainda na época do leilão se mobilizaram, mas sem sucesso, resultando em mais de 17 mil funcionários demitidos após a compra do banco.